Boa noite. Aplicativos que se dediquem ao crime poderão ser bloqueados no Brasil. Foi o que aprovou hoje o Conselho de Comunicação Social. O relatório aprovado rejeita o projeto que proíbe a suspensão, mesmo que temporária, de qualquer aplicativo da internet. O conselheiro Sidney Sanches acolheu a proposta da CPI dos crimes cibernéticos para regulamentar o bloqueio por ordem judicial de plataformas dedicadas a práticas de crime. Poderão ser bloqueadas em território nacional aplicações de internet hospedadas no exterior, caso cometam crimes puníveis com pena igual ou superior a 2 anos de reclusão. A exceção são os crimes contra a honra. E a ideia de que a sociedade, sim, tem que ter o poder de controlar qualquer mecanismo que, mesmo que venha travestido de liberdade, são mecanismos libertários, reconheço que são, mas que também se contaminam pelo processo. Partilho, sim, da ideia de que regulação não é restrição, mas que o projeto específico, ao tratar de bloqueios na infraestrutura da rede, coloca, sim, vários aspectos que são considerados internacionalmente sob risco. O relator ressaltou que o projeto não autoriza o bloqueio de aplicativos usados no dia a dia, como o Uber e o WhatsApp, porque além de terem representação no Brasil, não são serviços com a finalidade de violar direitos, sendo usados apenas incidentalmente para ilegalidades. O que pretende o projeto é que aquele que tem o seu direito violado possa eventualmente requerer que os provedores de acesso interrompam a distribuição desse conteúdo. Esses bloqueios admitidos, eles só serão cabíveis para aplicativos que tenham por finalidade distribuir conteúdos de natureza ilícita. Índios Craô Canela, que vivem no Tocantins, cobraram hoje na Comissão de Direitos Humanos a conclusão da demarcação de suas terras no município de Lagoa da Confusão. Eles dizem que a expansão do agronegócio ameaça a sobrevivência da etnia. Os índios da etnia Craô Canela vivem em 7.612 hectares já demarcados no Tocantins, mas reivindicam outros 23 mil. Reclamam dos efeitos da expansão do agronegócio e da condição geográfica do local onde vivem. No período de agosto a novembro, nossos rios, que é Rio Formoso, Javaé, Urubu, Loroti, estão praticamente mortos. E os lagos que tem na nossa terra, vários estão se acabando devido à expansão do agronegócio muito grande na nossa região e a pulsação de água para essas lavouras. E de janeiro a maio, o nosso território hoje, o último ano agora, esse ano, ficou 95% alagado. Então, as nossas roças de mandioca, de batata, de milho, arroz, praticamente se perderam todas. Além disso, afirmam que dos 16 empreendimentos agrícolas de fazendeiros, nenhum tem estudo de impacto ambiental. Eles cobram compensações. Já existe um processo para a demarcação, mas faltam recursos. Não tem mais o que se fazer, não tem mais documento a ser feito, não tem mais nada a ser levantado. Todos os procedimentos que a FUNAI devia fazer, que a lei devia exigir, já foram feitos. Hoje o que eles dizem, não tem mais o que fazer, é só dizer sim ou não. A FUNAI concorda com a reclamação dos índios. Os anos estão se passando e eles hoje, com a população que tem, se você calcular aí há mais 10 anos, eles não têm espaço dentro do território demarcado para construir sequer suas casas. Os Craô Canela, que não pode, aqueles 7.000 hectares, eles não usufruem 100% dele. A outra parte da terra está na mão dos fazendeiros e não se acha uma solução. Cada dia mais a diminuição de recurso para a FUNAI. A FUNAI fica presa, a FUNAI não pode fiscalizar os territórios, a FUNAI fica simplesmente agora com as mãos fechadas. Tem recurso para perdoar dívida de grandes devedores, de sonegadores de imposto. Tem recurso para poder tentar fazer favor para devedores da Previdência e querer prejudicar o povo. E não tem recurso para fazer demarcação das terras indígenas? Tem que ter recurso, sim. E os senadores têm nesta semana uma pauta extensa que inclui a redução de IPI e acordos internacionais, além da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O recesso parlamentar começa no próximo dia 18 de julho.
Os senadores devem concluir a votação de um projeto para sustar um decreto do presidente Michel Temer que reduz o IPI para refrigerantes. Favorável à proposta, a bancada do Amazonas alega prejuízos para a Zona Franca de Manaus com essa isenção. Ainda na pauta, 9 acordos internacionais. O primeiro deles, entre o Brasil e o México, reconhece a cachaça e a tequila como bebidas nacionais. Pelo tratado, toda a tequila vendida no Brasil deve ser fabricada no México e toda a cachaça vendida lá deve ser fabricada aqui. Os demais decretos podem ampliar o número de voos entre o Brasil e a União Europeia e outros 7 países. Os senadores podem votar também um projeto que prevê a volta ao Supersimples de microempreendedores individuais, de microempresas e de empresas de pequeno porte que foram excluídas do programa por inadimplência. O plenário pode votar também o projeto que prevê a obrigatoriedade da divulgação dos nomes de empresas e de pessoas físicas que receberem algum tipo de isenção fiscal e ainda analisar a programação monetária do governo federal referente ao segundo trimestre deste ano. E para entrarem em recesso, deputados e senadores deverão aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 ainda nesta semana. Comissão mista aprova relatório da medida provisória que fixa preços mínimos do frete de cargas. O texto ainda precisa ser votado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A medida provisória que cria uma política nacional de piso para o transporte rodoviário de cargas foi editada pelo governo federal para pôr fim à greve dos caminhoneiros, que ocorreu no mês de maio e durou 11 dias. O texto foi aprovado com 16 mudanças na comissão mista que analisou a MP. Uma delas anistia os caminhoneiros multados durante a greve. Isso é para pacificar o país, é para retomar o equilíbrio no transporte, no sistema de transporte rodoviário no Brasil. Ou é isso, ou é nós ficarmos na incerteza de uma nova paralisação, na instabilidade que já causou o dano todo que causou a economia brasileira até agora. É uma medida de sobrevivência, uma medida que atende à demanda dos caminhoneiros e que vai dar efetivamente condições de permanecer na profissão. Então, esse entendimento a sociedade também tem. De acordo com a medida provisória, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, deve publicar 2 tabelas por ano com os preços mínimos do frete por quilômetro rodado, levando em conta o tipo de carga, o preço do óleo diesel e dos pedágios. Quem contratar um caminhoneiro abaixo do piso fica sujeito ao pagamento em dobro. Os caminhoneiros estavam quebrando, categoria sofrida, estava aumentando o preço de diesel todo dia. Sabe quantos aumentos houve? 230. Então a discussão de um preço mínimo do frete não é tabelamento, é um preço mínimo para dar condições deles trabalharem. Esse país para sem os caminhoneiros. Se não tiverem pelo menos um parâmetro mínimo do frete, não dá nem vontade de sair de casa com o caminhão, né? Porque não compensa você fazer o transporte. O presidente da Associação Brasileira do Alumínio falou sobre os impactos da medida. Na média, o aumento em relação à tabela é 55%. O aumento do custo do frete na indústria. Tá. Carlos Alberto não descarta a possibilidade de uma nova paralisação caso o frete mínimo não seja aprovado. A paralisação é iminente, ela existe a qualquer momento, né, desde que a rua sinta de que as coisas não estão andando conforme devem andar. Então, tudo isso que a gente está produzindo é parte para que a gente chegue ao objetivo final, que é do piso mínimo de frete aprovado e que ninguém precise fazer paralisação. O desemprego continua alto no Brasil, como revela o último levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Alguns segmentos da população são mais afetados. Senadores dizem que políticas públicas são necessárias para reverter o quadro.
Mulher nordestina com idade entre 18 e 24 anos. Esse é o perfil do desempregado no Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Com base nos dados obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o estudo se baseou no segundo trimestre de 2018 e revelou ainda que a taxa de desemprego se mantém estável em 12,5%. Isso reflete uma desaceleração da população ocupada em relação ao primeiro trimestre de 2018. Os estados que tiveram aumento no número de desempregados foram Piauí, Sergipe, Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro. Já no Amazonas, Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul, o índice de desempregados caiu. O percentual de mulheres desempregadas ficou em 15%, enquanto dos homens em 11,6%. A pesquisa mostra ainda que o índice de pessoas negras desempregadas ficou em 16% e o de brancos em 10,5%. O número de pessoas desempregadas que têm ensino médio ficou em 22%. Já quem tem nível superior, o índice ficou em 6,6%. A pesquisa revela ainda que enquanto o número de idosos trabalhando aumentou 8%, o percentual de trabalhadores com idade entre 25 e 39 anos cresceu apenas 0,9%. De 2016 para cá, houve um aumento de mais de 1.800.000 idosos no mercado de trabalho. Há idosos que, por exemplo, deixaram de se aposentar e até seja porque poderiam se aposentar muito cedo e decidiram postergar a aposentadoria. A renda dos idosos é muito importante para muitas famílias, muitos são chefes de família e isso impacta a decisão deles de fazer ou não parte da força de trabalho. Para os senadores, esses números refletem a realidade brasileira. Primeiro que não é surpresa ser o Nordeste, né? Porque o Nordeste sempre foi a região relegada, ela teve uma atenção maior nos governos Lula e Dilma, mas não foi suficiente para apagar as mazelas. E além disso, neste governo que entrou depois, né, o desemprego cresceu, então é natural que as mulheres eram sempre as últimas a arrumar emprego, e isso é também histórico, e salário mais baixo, né? Então, na hora de afetar as coisas ruins, também é a mulher que paga primeiro. A grande verdade é que nesse país a mulher é muito discriminada ainda, né? Nós temos que cada vez mais trabalhar para que seja dado o mesmo espaço que o homem tem também para a mulher, e inclusive o mesmo salário. Para a senadora Marta Suplicy, a pesquisa reforça a necessidade de investir em capacitação da mão de obra dos jovens. Tem que investir onde faz diferença. Onde faz diferença é educação de qualidade. É isso que faz. E desde pequenininho, da creche, onde as sinapses dos neurônios estão se formando e depois não tem volta. Comida na infância, boa educação, bom estímulo. É isso que a gente tem que investir no país. Se você tem uma lacuna em inglês, procure seu curso de inglês. Se você tem uma lacuna na área de informática, procure isso. Hoje você tem uma capacidade, até que seja pela educação à distância, né? Em que você possa estar traduzindo isso. Por quê? Em algum momento o mercado vai aquecer, em algum momento esse mercado vai poder, né, justamente buscar as pessoas. Mas quem que o mercado vai buscar? As pessoas um pouco mais capacitadas com competências mais globais. A crise econômica do país traz de volta a discussão sobre a necessidade da reforma tributária. Em entrevista ao programa Assunto de Estado, o senador Ayrton Sandoval defendeu uma reforma que diminua a carga de impostos sobre os mais pobres. Quem ganha salário mínimo paga de tributo o mesmo que paga alguém que ganha um grande salário, 10, 15, 20 vezes o salário mínimo. Isso é muito injusto. Então, nós precisamos imediatamente de uma reforma tributária para corrigir as distorções que existem no nosso país, para não penalizar tanto o nosso contribuinte e dar condições da gente disputar os mercados internacionais, que aos poucos nós vamos perdendo. O programa Assunto de Estado vai ao ar daqui a pouco, logo depois do programa Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Continue com a gente. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.